Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: sem Deus não existe relacionamentos, ciúmes não é amor e desconfiança não é cuidado. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Aquilo que a gente muitas vezes entende como normal, Deus ele chama de mundano. Quem nunca sentiu ciúmes de alguma coisa? Se a gente nota desde criancinha, se você pegar um brinquedo e colocar duas crianças, aquele sentimento de posse, essa incapacidade de dividir algo, ela é inerte, ela é natural nossa. Isso está dentro do nosso DNA, esse egoísmo, o meu. Lembra antigamente tinha uma propaganda que falava eu tenho, você não tem? E é assim que a gente se sente na maior parte do tempo. O pouco que a gente tem, nós queremos cuidar de tal forma que aquilo parece que vai ser a única coisa que nós merecemos. É como se você fosse uma flor de plástico. Nunca vai crescer, nunca vai cair as folhas, nunca vai acontecer nada. Vai ficar exatamente daquele jeito para o resto da vida. Esse sentimento de ciúmes, esse sentimento de posse, ele não vem de Deus. O amor que Deus propõe, primeiramente, ele nasce em liberdade. Segundo, ele não procura os próprios interesses. O ciúmes, ele é um atestado daquilo ser seu. Olha, isso é meu e eu não divido com ninguém. Sem notar que eu estou pegando a vida da outra pessoa e aprisionando ela dentro do meu crivo, daquilo que eu acho certo ou errado, daquilo que eu tolero ou não tolero. E a experiência de viver e todo o tempo que aquela pessoa teria para viver o seu chamado e o seu propósito foi surrupiado. Não existe diferença entre uma prisão e um relacionamento sem Deus, porque vai começar um conjunto de regras onde não vai existir liberdade. Por quê? Porque não existe confiança. Se a gente ir lá em 1 Coríntios 3, versículo 3, a palavra do Senhor lá diz assim: por que vivem como se fossem pessoas desse mundo, quando existem ciumeiras e briga entre vocês? Será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Será que isso não prova que são pessoas desse mundo? Deus, na sua magnitude, quando nós vivemos tudo aquilo que Ele ensina e temos uma vida cheia do Espírito Santo, aqui ficou uma coisa muito bem clara: o nosso comportamento vai ser diferente do comportamento daqueles que não acreditam. Você quer saber se você é um cristão? Olha o teu comportamento. Se você se comportar diferente de todo mundo, Cristo está atuando na sua vida. Se você não se comportar, Deus está na sua boca, mas não está no seu coração. E isso, na verdade, é um problema? É e não é. Por quê? Porque existe um caminho que você pode percorrer para alcançar. É diferente de um sorteio, é diferente de uma coisa que você nasceu assim. Não, isso é alcançável a qualquer pessoa. E na verdade a vida serve justamente para isso, para que nós possamos alcançar a nossa salvação. E quando nós alcançamos isso, quando nós nos aproximamos do Senhor, os nossos sentimentos mudam, o nosso comportamento muda, a nossa prioridade muda, aquilo que nós valorizamos muda e tudo muda em nossa vida. Agora, ficou muito bem claro, quando existe ciúmes e brigas entre vocês, geralmente você sente ciúme de uma pessoa que você diz que ama, de uma pessoa que convive com você, de uma pessoa que se você ficar doente é ela que vai cuidar de você, de uma pessoa que se você ficar endividada, que se você precisar é ela que vai te ajudar.
Sabe, é a pessoa que faria tudo por você e olha a retribuição que você dá de amor, ciúmes e brigas. E Deus diz, isso não vem de mim. Isso não vem de mim. E não adianta a gente querer ficar justificando. Eu justificar o errado não resolve nada. Vou dar uma situação bem trágica. Alguém pegou um carro, bebeu, foi lá e matou alguém da tua família. E aí ele vai olhar pra você e falar, olha, eu não tive a intenção. Vai reviver? Vai tirar a sua dor? Vai fazer aquela pessoa vir de volta? Não vai. Então, justificar certas coisas não muda nada. Não muda nada. A melhor justificativa que nós podemos dar é a mudança de comportamento. E o nosso, toda vez que você quiser viver a vida de outra pessoa, você está fazendo exatamente isso. Você está sendo o que esse mundo é. Ele tenta escravizar as pessoas o tempo todo. Vem com aquela ideia de que é para te ajudar e no fim ele está pegando tudo que você tem e você nem percebe. A maior parte dos relacionamentos é justamente isso. Não existe Deus, só existe interesse. Então ele vai pegar o que ele pode, o que lhe convém, e a hora que não tiver mais nada, ele vai embora. Se eu te der um chocolate, o que você vai fazer? Você não vai abrir, comer e jogar a embalagem fora? Você é a embalagem. Ele vai pegar o que você tem de bom e vai jogar o resto fora. Quando não tiver mais nada, ele joga fora. Quantas pessoas já não fizeram isso com você? Agora, a culpa é de Deus ou a culpa é nossa? Que nós nos juntamos com quem não tinha e nós muitas vezes não tivemos isso. Então fica muito bem claro. Fica muito bem claro. Com 10 minutos de conversa com qualquer pessoa que você for se relacionar, você conhece o coração delas apenas colocando situações para ver como ela responde. Ah, você pega o celular? Não, eu pegava o celular dela. Ah, tá, entendi. Cara, não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. E aí, como que ele vai justificar isso? Vai falar que a outra pessoa não presta. Ah, não, mas a outra pessoa não presta. Então agora você é a pessoa que determina. Você virou o xerife da vida das outras pessoas. Você fala se é bom, se é ruim, se pode ou se não pode, se é ou se não é. Você é exemplo de quê? Eu queria ver o que você já fez de grande na sua vida. Que contribuição que você já trouxe para a humanidade? Quantas almas você já ajudou a se converter para Jesus? E você tá aí achando que a bússola dos homens é a salvação do mundo? Sabe, um pouquinho mais de humildade. Um pouco mais de humildade. Desse jeito não dá. A sua beleza com o tempo ela vai passar, o seu dinheiro acaba, e aí? E quando você não tiver mais nada para comprar as pessoas? E aí, quando acabar o hype? Como é que vai ser as coisas? O que sobrou? E quando a gente chegar no céu sem nada, você vai mostrar o quê? Teus seguidores, tuas curtidas, a casa que você mora, o lugar? Vai pegar teu celular, mostrar as fotos? Vai mostrar o quê? Lá não vai nada, você só vai ter teu corpo. Você não vai ter um Google para consultar, para se fazer de inteligente. Você não vai ter uma frase para copiar, para falar que foi você que escreveu. Cara, eu acho uma coisa muito engraçada, mas é uma coisa que não me incomoda, porque assim, tudo aquilo que eu posto, eu não sinto que é meu, eu sinto que é Deus dando de presente para as pessoas. Mas tudo bem. Tem gente que pega, reposta a frase e marca, isso é excelente. Eu não faço questão. Aqui eu tô para mostrar a glória de Jesus, não a minha. Eu não faço questão que o meu nome esteja em nada. Isso eu já aprendi desde lá do começo. Se eu quiser ser usado, não é para o meu interesse. É para o interesse de Deus, é para o interesse coletivo, é para um bem comum. É muito maior que eu, não é o meu, é nosso. Só que tem gente que copia a minha frase e posta como se fosse dele. E aí às vezes ele curte as minhas coisas, eu entro e olho, tá lá a frase. Eu nunca vou brigar, não vou reclamar, né? Não tenho os direitos autorais. Mas o Senhor, Ele tá vendo o que essa pessoa tá fazendo. Então quando eu tento me passar por aquilo que eu não sou, tento falar aquilo que eu não falei, sabe, tem alguma coisa errada. Quantas pessoas não fazem isso? Pega um pedaço de uma música, e manda lá como se ele tivesse feito. Sabe, eu acho a coisa mais... Eu dou muito valor nisso, dou mesmo. Dou valor, eu sou como Paulo, se for para me gloriar, eu me glorio nas coisas de Deus. Mas de eu poder ligar o microfone aqui e ficar conversando com você sobre Deus, se fosse necessário, horas e horas, e citando as escrituras, sem precisar ter preparado, sem precisar ter... E isso não quer dizer que quem faz isso está errado ou não, esse é o meu chamado.
Sabe, eu não tô aqui para me comparar com ninguém. Quem estiver ajudando a divulgar as boas novas do reino de Deus está no mesmo time que eu, né? Jesus falava, se ele não tá para espalhar, ele tá a favor, então vamos junto. E nós temos que ter isso dentro do nosso relacionamento, não se apropriar das coisas que são de Deus. E aí, quando a gente pensa nesse relacionamento que tem briga e ciúme, você sabe por que isso acontece? Porque dentro de nós somos o templo do Espírito Santo. Dentro de nós, a nossa base tem que ser Jesus Cristo. Então, quando eu coloco Jesus no lugar dele, todas as outras relações que eu tenho, elas ficam boas. Todas. 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Esse é o lugar que Deus já tem dentro de nós. Nada tem o tamanho de Deus para preencher esse vazio. Mas se eu não conheço a Jesus e eu tenho a necessidade de amor, eu sinto que dentro de mim existe um chamado para amar. Aí eu olho uma pessoa. Só que Deus, na escala do amor, ele disse, olha, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então eu posso amar o próximo? Posso, mas antes de amar o próximo eu tenho que colocar Deus no lugar dele. E aí eu não conheço ao Senhor e eu pego o próximo e coloco ele como meu alicerce. Não dá certo. Quando você perder essa pessoa, e perder pode ser acabar um relacionamento, acabar um casamento, o primeiro namorado, pode ser o que for, a pessoa falecer, e for essa pessoa o seu alicerce é onde a gente pisa, é a base, você vai ficar sem chão, não vai saber o que fazer, não vai saber o que falar, vai desconfiar de todo mundo, vai ficar com medo de colocar outro no lugar, vai sentir muita dor, porque o propósito da sua vida foi tirado, o alicerce, eu fiquei sem chão. Você já viu que às vezes usa uma expressão, meu porto seguro? Olha, você é meu porto seguro. O meu porto seguro é Jesus Cristo. E ele é eterno. Então ninguém pode tirar o meu porto seguro. Nem a vida, nem a morte, nem uma pessoa, nem um acontecimento, nada. É inabalável. Agora, se eu coloco uma pessoa nesse lugar e essa pessoa sai da minha vida, eu não tenho mais chão. Perdi o chão. Quantas músicas a gente não escuta exatamente com essas frases? Porque esses são os sentimentos e é exatamente isso. Como que a gente vive sem isso? Só que se você fez o seu porto seguro, o Senhor, se você acreditou nele além dessa vida, que ele vai garantir a nossa ressurreição, que ele vai abrigar todas as pessoas que nós amamos, que nós ouvimos as palavras que ele tem, que nós praticamos as coisas que ele ensina. Nós temos passado por um período muito sombrio, de muita indecisão, de muita dúvida. Cara, eu tenho vivido uma paz tão grande, mas uma paz tão grande. Até mesmo o dia que a nossa seleção ela foi lá e perdeu. Cara, pra mim tava tudo tão bom, ganhando ou perdendo. Você sabe por quê? Porque os meus sentimentos não dependem do que o meu olho vê. A glória que Deus tem preparado pra mim é muito maior, Então tinha que acontecer tudo isso para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. E às vezes a gente fica aí achando que é do nosso jeito, no lugar, sabe? Ao invés de gritar socorro Jesus, não, socorro sei lá quem. Estão pedindo socorro para a pessoa errada. Quem tem o poder é Deus, quem tem a caneta é Deus. E tá ainda aí vivendo a humanidade. E aí não sabe por que sofre, porque não tem um alicerce. Tirar a base é como se tivesse tirado tudo. O meu porto, ele não sai dali. Ele é eterno. A minha casa foi feita sobre a rocha. A minha crença e o nome que eu acredito é o nome que está acima de todo nome. E quando Cristo vive a nossa vida conosco, canso de dizer, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E tem coisas que eu falo repetidamente, porque isso é a base. É necessário que isso esteja no teu coração e nos teus pensamentos sem duvidar. É a mesma coisa que eu não canso de falar, olha, quando ouvir a palavra amor, pensa em Deus, nunca em pessoas. Se eu falar amor e você lembrar de alguém, teu alicerce não é Deus. Se eu falar amor e você lembrar de Deus, excelente, o resto vai vir abaixo, da forma que Deus ensina. O seu porto está no lugar certo. Exatamente no lugar certo. Romanos 13:13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Deus, ele deixou muito bem claro
que o meu comportamento vai determinar a minha vida. Então, os meus sentimentos e a forma que eu me comporto baseado neles vai dizer o que está em mim. Comportamento com decência, quem age à luz do dia. O que Deus está falando sobre isso? É sobre aquilo que você precisa fazer escondido. Aquilo que você não pode contar para as pessoas porque você tem medo das pessoas te julgarem. Essa é a decência que Deus espera de nós. E se você for se relacionar com alguém, primeiro seja essa pessoa. Depois cobre isso da outra pessoa. E aqui Deus deixou uma divisão. E deixou comportamentos, orgias e bebedeiras, imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Não são sentimentos que a gente olha no comum? Tivemos uma festa agora, ultimamente eu não costumo ficar muito vendo essas coisas, mas a farofa, que legal, peguei todo mundo, deve ser maravilhoso, né? Deve ser o orgulho da mãe, né? Olha, essa é minha filha, ela beijou 30 pessoas numa festa, olha como ela é virtuosa, uma mulher boa pra casar, viu? Boa. E eu acho que ela tem todo o direito, se ela quiser beijar 50 pessoas, pra mim não tem problema nenhum. Isso mostra uma coisa, que assim como eu um dia, eu precisava de salvação e eu achava que isso era virtude, né? A quantidade, nossa, olha quantas, né? O garanhão. E hoje eu vejo que isso é feio. Por quê? Porque a minha bússola moral, ela mudou de lugar. Você que defendeu que ela beijasse as 30, se fosse a tua mãe, você falasse assim, olha, sua avó, ela saiu e beijou 30 pessoas, hein? Olha que bom, né? A sua mãe foi lá e beijou 30 pessoas, hein? Legal, né? Você vê quando a gente defende a liberdade de um estranho e não coloca ela dentro da nossa família? Ou a sua filha, olha, sua filha tá pegando todo mundo, hein? Então eu não sei pra você o que é valor e o que não é. Eu sei que isso é desnecessário. O que mudou? O que significou aquilo? Não significou nada. Nada. É open bar, então vou beber como se eu fosse o... Não sei, não entendo isso. Eu posso comer o quanto quiser, então eu como até passar mal. Cara, aí a gente pega uma coisa que era pra ser boa e eu faço tanto que se torna ruim. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido de sempre distorcer as coisas pra tentar deixar melhor? E no fim acaba trazendo uma consequência de pior. Eu não entendo. E se você faz esse tipo de coisa e também não entende, não faça. Não faça. Se o seu maior sonho é ter uma família, que não se destrua essa família, é Deus, ele tem que começar a tua base. Abaixa a cabeça, revê o que você já fez e todos os teus relacionamentos, reveja tudo que você já teve de comportamento e de tudo. Só que isso não é base pra gente começar. Eu não aprendo com erros que Deus não estava junto. Eu aprendo vivendo com Deus. A sabedoria vem na vivência com Deus, não antes. A vida sem Deus, ela não ensina nada. É como se você tivesse um livro escrito numa língua que você não entende e sem luz para que você pudesse ler. Ele não serve de nada. Por mais que aparentemente você tivesse alguma coisa, você não tinha nada. Isso não é base. Seus relacionamentos passados, passado. Não adianta você achar que vai encontrar alguém da tua infância, porque aquilo era amor, meu primeiro amor, bibibi. Cara, não é nada. Se Deus não estiver no meio, pode ser o primeiro, segundo, 30º amor que não vai adiantar nada. Você vai acabar lá no mesmo lugar que você sempre teve. É insanidade a gente tentar achar que as coisas vão mudar. Não sei, porque você acha que vão mudar. Eu tenho fé. O que é fé? O que é ter fé? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Não porque eu imaginar e achar que Deus é obrigado a fazer o que eu quero. E aí, quando não acontece o que você quer, você fica frustrado e acha que Deus não te escuta. Será que tá certo isso? Ou será que você não tá lendo a palavra de Deus? Que o seu porto não é o Senhor. Se o teu porto fosse o Senhor, independente do que acontecesse, você estaria bem. Agora não acontece o que você quer, você fica dando piti e chilique pra todo lado. Então assim, ou nós sejamos de Deus ou nós não sejamos. Ou nós vivemos aquilo que Deus ensina ou nós não vivemos. Ou nós temos um relacionamento com Deus para nós podermos relacionar com as pessoas, ou nós vamos continuar tendo briga e ciúme. Só que quando você sentir ciúme, briga, inveja e tudo mais, você saiba que Deus não está com você. Ponto. Se para você isso é vida, amém. Amém, eu respeito. Eu já vivi muito tempo assim. E eu respeito. Eu não vou chegar para você e falar, nossa, você tá perdido, hein? Nossa, que ó. Cara, amém.
Se você quiser um caminho, eu sei um caminho como chegar. E eu já cheguei, eu já passei. Se quiser. Se não quiser, eu respeito, até o dia. Vê até onde o teu coração aguenta, vê até onde você aceita sofrer, vê até... Cara, a tua força é a bússola. Então, ó, você define. Se quiser um caminho melhor, de amor, um caminho que é reto e estreito, um caminho onde Deus nunca vai te abandonar, um caminho onde tudo vai fazer sentido, nós estamos juntos. E Deus, ele não se esqueceu, tá? Enquanto você ainda acha que tudo está perdido, Deus, ele sempre vem nos surpreendendo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o seu relacionamento e o amor a Deus sobre todas as coisas façam parte da sua vida e de tudo aquilo que você acredita, tá? Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, escute louvores, coloque Deus em primeiro lugar da sua vida. Sempre antes de qualquer coisa, pergunte para Deus, converse com Deus, viva Deus, respire Deus. Se não tiver nada bom para falar, silêncio. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.